Há momentos na vida em que tudo parece sair de controlo. E uma dessas situações é quando o preconceito se mistura com o inesperado. Imagine ser salvo da morte por alguém que, aos seus olhos, nunca deveria ter sido capaz de fazê-lo. Como isso te faria sentir? Ana Costa, uma mulher à beira do colapso, viu sua vida ser devolvida por um médico negro, Dr. Lucas Ferreira. A gratidão que poderia ter nascido dali foi rapidamente sufocada por algo mais profundo: o racismo que ela carregava no coração. O que deveria ter sido uma jornada de cura, tornou-se um espetáculo de ódio, onde o Salvador foi transformado em alvo. E você já parou para pensar como reagiria se suas crenças mais enraizadas fossem confrontadas por uma realidade que você não esperava? Dr. Lucas Ferreira, um médico de excelência, dedicou anos à sua formação para salvar vidas. Em um dia comum no hospital, ele realizou uma cirurgia que mudou tudo. Ana Costa, uma mulher branca, foi sua paciente. Seu procedimento foi delicado, mas Lucas, com sua sabedoria médica, conseguiu salvá-la. No entanto, quando Ana acordou e descobriu que um médico negro foi responsável por sua recuperação, sua reação foi de pura fúria. Essa situação reflete uma realidade triste que ainda assombra o mundo: o preconceito racial em situações onde deveria prevalecer a gratidão. É curioso pensar em como o racismo pode se manifestar em momentos tão inesperados. Ana, que acabou de ser salva, escolheu o caminho da humilhação, negando a competência de Lucas apenas por sua cor de pele. Isso nos faz refletir sobre o impacto de nossas crenças e preconceitos em nossas atitudes, mesmo quando o outro está nos oferecendo o bem mais valioso, a vida. E quantas vezes no dia a dia não nos deparamos com esse tipo de situação onde julgamos os outros antes mesmo de conhecê-los de verdade? Esse confronto entre gratidão e ódio revela como o racismo se insinua nas relações mais básicas da sociedade. Ana, que deveria ser a personificação da gratidão, ao invés disso, se tornou um exemplo vivo de como o preconceito pode corroer qualquer sentimento positivo. E aqui fica a questão: o que leva uma pessoa a agir assim, mesmo quando a vida foi devolvida a ela? O que aconteceria depois com esse confronto em ebulição? A recuperação de Ana, por mais estável que fosse, não trouxe a paz que se esperaria. Ao invés de demonstrar gratidão, suas atitudes se tornaram uma expressão clara de hostilidade. Ela se recusava a acreditar que Dr. Lucas, um médico negro, havia prestado bons cuidados. Cada gesto de Lucas, cada explicação sobre seu estado de saúde, era recebida com desconfiança. Era como se, aos olhos dela, a competência do médico estivesse ofuscada pela sua cor de pele. Como se o fato de ser negro invalidasse tudo o que ele havia feito por ela. Essa hostilidade era uma barreira quase palpável. Ana não apenas questionava a capacidade do médico, mas demonstrava que seus preconceitos raciais superavam qualquer evidência concreta de sua recuperação. Isso nos faz pensar em quantas vezes na vida rejeitamos a verdade simplesmente porque ela não corresponde às nossas crenças. Quantas oportunidades de aprendizado e crescimento são perdidas por esse tipo de cegueira intencional? A atitude de Ana era um lembrete brutal de como o racismo distorce a percepção e impede o reconhecimento do mérito. À medida que essa tensão crescia, ficava claro que as coisas não parariam por aí. A hostilidade de Ana estava prestes a se intensificar. E Lucas, que até então havia mantido seu profissionalismo intacto, precisaria encontrar uma forma de lidar com essa situação explosiva. Lucas, com toda a sua experiência e calma, lidava com as provocações de Ana de maneira admirável. Ele sabia que, como médico, seu dever era garantir o bem-estar de seus pacientes, independentemente de como eles o tratassem. A cada nova ofensa racial, Lucas mantinha sua postura firme, abordando as preocupações de Ana com profissionalismo e serenidade. Ele não permitia que o racismo dela abalasse sua ética ou sua capacidade de cuidar da saúde de quem, ironicamente, o humilhava. Essa capacidade de Lucas de manter a compostura é uma verdadeira lição de sabedoria. Ele compreendia que, em situações de conflito, o controle emocional é essencial para que as decisões racionais prevaleçam. Quantas vezes nos deixamos levar pela raiva ou frustração e tomamos atitudes que mais tarde lamentamos? Lucas serve como exemplo de que, diante da ignorância, a melhor resposta é o conhecimento e a paciência. Ele sabia que reagir à altura de Ana não traria benefício algum, nem para ele, nem para ela. Ainda assim, o ambiente se tornava cada vez mais tenso. Ana, ao ver que suas provocações não abalavam Lucas, começava a planejar uma nova ofensiva.
algo que poderia transformar aquela disputa em algo ainda mais sério. A paciência do médico estava prestes a ser testada de forma ainda mais intensa, e ele precisaria reunir todas as suas forças para lidar com o que viria a seguir. A frustração de Ana chegou ao limite, e ela decidiu levar sua hostilidade a um nível mais perigoso. Irritada com a calma inabalável de Lucas, e incapaz de aceitar que um médico negro tivesse desempenhado um papel crucial em sua recuperação, ela começou a ameaçar com ações legais. Alegando negligência médica, Ana tentava usar o sistema judicial como arma para ferir Lucas, enquanto seus comentários racistas ficavam cada vez mais ácidos e frequentes. Para ela, a humilhação de ter sido salva por alguém que julgava inferior era insuportável. Essas ameaças não eram apenas vazias. Elas carregavam a intenção de destruir a carreira de um médico que só havia cumprido sua missão de salvar vidas. Infelizmente, em nossa sociedade, essas situações não são incomuns. Muitas pessoas usam sua posição de poder ou privilégios para tentar intimidar e manipular aqueles que consideram inferiores, muitas vezes para mascarar suas próprias inseguranças e preconceitos. Nesse caso, Ana tentava fazer isso com Lucas, não por falta de competência dele, mas pela sua própria incapacidade de enxergar além do racismo que nutria. Apesar da seriedade da situação, Lucas sabia que precisava manter sua integridade intacta. Mesmo sob ataque, ele continuava focado em seu trabalho, acreditando que a verdade prevaleceria. Mas Ana estava determinada a fazer mais do que apenas ameaçar. Ela buscava vingança. E conforme a tensão aumentava, as ações de Ana deixavam claro que aquele embate estava longe de terminar. O que Lucas enfrentaria a seguir colocaria à prova não apenas sua carreira, mas também sua resiliência emocional. Conforme o caso avançava, Lucas começou a sentir o peso das ameaças de Ana, não apenas em sua carreira, mas também em seu bem-estar emocional. A hostilidade gratuita e a tentativa de manchar sua reputação mexiam profundamente com ele. O médico, que sempre se orgulhara de seu trabalho e do respeito que conquistou ao longo dos anos, agora se via diante de uma situação onde o racismo tentava desmerecer sua trajetória. Mesmo assim, ele permanecia focado com o total apoio do hospital, que reconhecia sua competência e o valor de sua ética profissional. O impacto emocional de ser alvo de acusações infundadas e preconceituosas não pode ser subestimado. Lucas, um homem acostumado a lidar com a pressão de cirurgias complexas e decisões que salvam vidas, agora precisava enfrentar um tipo diferente de desafio. Ele lidava com uma violência que não se via nas emergências ou nos centros cirúrgicos. A violência do preconceito. Essa situação nos lembra que, muitas vezes, o peso das palavras e atitudes racistas pode ser devastador, e a força necessária para continuar é uma batalha constante. É uma questão de resiliência. Mesmo com a tempestade ao seu redor, Lucas manteve-se firme. O apoio que recebeu do hospital e de seus colegas foi fundamental para que ele seguisse adiante, sem deixar que o ódio de Ana o derrubasse. E apesar de tudo, ele continuava a fazer o que sabia fazer melhor: cuidar de seus pacientes com a mesma dedicação e sabedoria de sempre. Afinal, o tempo era o melhor aliado que Lucas tinha e ele sabia que no fim, a verdade prevaleceria sobre o ódio. Às vezes, o maior desafio que enfrentamos não está no mundo externo, mas dentro de nós mesmos. A história de Ana e Lucas nos mostra que o preconceito é um veneno silencioso, capaz de distorcer até mesmo os momentos de gratidão e compaixão. Mas e você? Já parou para refletir sobre como lida com as pessoas ao seu redor? Como reagiria se fosse colocado em uma situação parecida? Talvez seja o momento de repensar nossas atitudes e quebrar os ciclos de ódio e julgamento. Afinal, mudar de vida começa com pequenos passos e o primeiro deles é olhar para dentro. Se você quer continuar aprendendo mais sobre como melhorar suas atitudes e viver uma vida mais consciente, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Juntos, podemos criar um mundo onde o respeito e a empatia prevalecem.